Então, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí mais uma aula de cálculo diferencial integral. A gente vai continuar os assuntos, né, agora da parte da integração. Só para a gente recapitular, pessoal, então, na semana passada a gente tinha o recesso, tinha o feriado. Eu tinha colocado lá o link, né, e material de aula antes do SIGA cair, né? Então, a partir da semana passada, né, a gente ficou sem o sistema. E aí, pessoal, a gente vai tentar se organizar da seguinte forma, enquanto o pessoal, né, já estão trabalhando para restaurar o sistema. Eu acabei mandando para vocês, né, até eu vi que algum aluno me pediu material, né, pelo e-mail, e após isso eu já também lembrei de enviar para a lista de e-mails de vocês, tá? Então, se vocês olhar na lista de e-mails, vocês devem ter recebido, então, os slides da aula de hoje, uma lista de exercício, né? E também os materiais da aula passada, tá? E assim, se alguém precisar também, pessoal, depois de mais algum material ou tirar alguma dúvida, né? Depois no finalzinho da aula vocês podem me perguntar que eu vou organizando isso também. Vamos começar a usar mais agora o e-mail enquanto o sistema está fora, né, do SIGA, para vocês ir tirando as dúvidas, além aqui da nossa webconferência. Beleza? Então eu vou desligar aqui a minha câmera para a gente ficar com a tela cheia. E aí, pessoal, a gente vai estudar um novo tipo hoje de integração, né, que se chama assim, então, integração por substituição de variável, né? Então, vamos imaginar que a gente começou a estudar os primeiros tipos das integrais e daí depois, na aula passada, foi, né, através do vídeo lá, né? Se alguém não viu o vídeo, não tem problema, né? Dá para assistir até depois dessa aula, embora algumas coisas fariam mais sentido se já tivesse visto, nada que não é impossível da gente conseguir também acompanhar e eu fui resgatando algumas ideias. Então, a ideia, pessoal, de resolver algumas integrais, né? Então, vamos lembrar que a gente está estudando, né, as integrais usando o formulário. Então, a gente tem um formulário que tem várias integrais lá prontas, né? Que são integrais que você vai pegar a fórmula, vai substituir, vai resolver, né? Mas algumas integrais, elas não vão estar prontas no formulário de vocês, né? Então, algumas integrais a gente tem que ter um trabalho diferente, né? Que a gente chama de então, fazer uma substituição de variável. Tem que trocar essa letra x ali envolvendo alguma expressão para algo que caia de um tipo que você conheça resolver, né? E a gente já sabe resolver alguns tipos de integrais. Então, só para recapitular, a gente aprendeu a resolver a integral do tipo lá x na n, né? De x. Então, essa integral aqui era resolvida fazendo n mais 1 sobre n mais 1. Então, a gente estudou isso lá nas primeiras aulas. Agora, quando você vai resolver uma integral de, por exemplo, x menos 1 na 4, eu tenho que cuidar que essa expressão aqui, x menos 1, está elevado na 4. E a fórmula é só para x elevado na n. Então, aqui eu tenho uma expressão, né? Eu não posso aplicar direto a fórmula aqui dentro. Então, a gente usa um recurso que chama-se fazer uma substituição de variável. O que é essa substituição de variável? A gente vai fazer, na verdade, uma troca, né? Onde eu vou pegar essa parte aqui e vou escrever como uma nova variável, eu vou chamar de u. Então, u vai ser o x menos 1. E aí você vai fazer a derivada do u, que é du, e a derivada do x, que é 1, e a derivada do 1, que é uma constante, que é 0. Então, a derivada de 1 vai virar o próprio de x. E neste caso aqui, eu caio num tipo, né, que o dx é igual ao du. Ou seja, você vai voltar para a tua equação original, no lugar do x menos 1 vai substituir por u, e no lugar do teu dx vai colocar du. Agora olhem para cá, ó. A integral de u na 4 du, ela cai nesse tipo do x na n. Então, através de uma substituição de variável, eu transformo aquele problema numa integral mais fácil de ser resolvida.
Então, a integral mais fácil para resolver é u na 4. Então, u na 4 é uma integral do tipo x na n. Então, para resolver essa integral, você vai fazer 4 mais 1 e 4 mais 1. Então, vai ficar u elevado na 5 sobre 5 mais constante. Essa aqui é a resposta da minha integral. Mas essa resposta aqui, ela foi escrita na variável u. Então, como o problema vai ser assim, a gente faz uma troca, faz uma substituição de variável. Eu deixo de ter a letra x e tenho a letra u. Agora, no final, eu tenho que voltar e trocar este u pelo que era originalmente, que era x menos 1. Então, no lugar do u, eu vou colocar x menos 1 na 5 sobre 5 mais constante. E aí eu resolvi, então, essa integral, né, do x menos 1 na 4 dx, vai ser x menos 1 na 5 sobre 5 mais a constante. Exemplo 1. Dúvidas? Ok. Ok? Então, vamos ver mais um exemplo. A gente vai fazer vários exemplos, ó. Então, o próximo exemplo é resolver a integral de e na 2 menos 5x. Então, para mim resolver esse tipo de integral, se vocês olharem no formulário de vocês, vocês vão ter lá assim, ó, a integral de e na x dx é o próprio e na x mais a constante, tá? Esta é a fórmula que vocês vão ter lá prontinha, tá? E na x é o próprio e na x mais a constante. Agora, esta minha fórmula aqui que eu quero resolver é e na 2 menos 5x. Então, o que eu tenho que tentar visualizar? Que esta integral aqui, ela é do tipo e na x, mas eu não posso já resolver direto, porque aqui eu não tenho só um x. Eu tenho 2 menos 5x. Então, por isso eu preciso fazer uma substituição de variável. Eu preciso trocar. Trocar quem? Essa parte que está no expoente. Então, eu vou chamar de u 2 menos 5x. O próximo passo é fazer a derivada, porque eu vou precisar aqui encontrar um dx para me substituir. Então, você vai fazer a derivada do u é du. A derivada do 2 é uma constante, é zero. A derivada de menos 5x é menos 5dx. Agora, você quer isolar o teu dx. Então, o teu menos 5 está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, por isso que o dx aqui, se eu isolar aqui, vai ficar igual ao du dividido por 5. 5 negativo. Então, o dx vira menos du sobre 5. Menos du sobre 5. Então, eu faço uma derivada, isolo o dx. Vou voltar para a questão original. E elevado agora no lugar do 2 menos 5x, vou escrever u. E no lugar do dx, vou colocar du sobre 5. Esse du sobre 5, eu posso enxergar que isso aqui é a mesma coisa que eu tivesse 1/5 aqui na frente, multiplicando esse du. Então, é como se eu tirasse para fora da minha integral este 1/5 negativo, né? Então, vai ficar 1/5 multiplicando a integral de e na u du. Agora, eu coloquei em verde aqui, ó, a fórmula. Isso aqui é a fórmula da integração. Então, a fórmula de e na u du é o e na u mais a constante. Então, você vai ter na frente 1/5, que está aqui, vezes e na u mais constante. Então, a fórmula, ou a resposta aqui, ó, é 1/5 e na u mais constante. Só lembra que a tua resposta final não vai estar em u. Este u, eu pego lá do início da questão, lembro que ele é 2 menos 5x, e troco, ó, 1/5 negativo, e na 2 menos 5x mais constante. E esta aqui, então, é a minha fórmula da integral.
Questão 2. Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok? Então vamos ver mais um exemplo. Então, a próxima questão é uma questão envolvendo uma função trigonométrica, né? Uma função seno. Tá? Então, quando você tem uma função seno, né, eu posso fazer um parênteses aqui, ó. Aqui em verde, ó, né, sempre em verde vai estar a forma. Então, se vocês olharem lá no formulário, então no formulário de vocês vão ter ali as integrais, né? Então, eu tenho uma função seno, então a integral do seno é menos o cosseno mais a constante. Então, o primeiro passo é que a integral que você tem aqui é um seno de 3x mais 1. E a integral da resposta, na fórmula, né, é só um seno u de u. Então, aqui eu tenho 3x mais 1. Então, quando eu tenho alguma coisa dentro do arco diferente, você tem que separar isso. Então, de que forma que a gente vai fazer essa separação? Vai chamar de u o que está ali dentro. Então, o meu u vai ser 3x mais 1. Né? Então, dentro ali é 3x mais 1. Agora, a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer a derivada do u que vira du. A derivada de 3x é 3. A derivada de 1 é constante. A derivada da constante é zero. Então, eu vou ficar com 3 dx. O 3 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Né? Então, o meu dx vai ser igual, né? Passo 3 dividindo, du sobre 3. Então, esse primeiro passo aqui é para substituir, vai fazer essa substituição, essa troca, né? Seleciona a parte do arco como U, faz a derivada e isola o teu dx. O próximo passo é voltar para a questão original. Dentro do teu 3x mais 1, você troca por U. E no lugar do teu dx, vai colocar isso aqui que encontramos aqui, ó, du sobre 3. Esse du sobre 3 é a mesma coisa que 1/3 multiplicado seno. Então, esse terço pode ir para fora da integral, como 1/3 vezes a integral do seno u du. Qual que é a integral do seno? Então, a integral do seno, está aqui em verde, é dada pela fórmula menos o cosseno. Então, se a integral do seno é menos o cosseno, então eu tenho que lembrar agora que eu tenho 1/3 aqui na frente. Então, eu vou ficar com 1/3 vezes o cosseno de u mais a constante. Por que o cosseno está negativo? Por causa da fórmula. Então, quando eu multiplico 1/3 vezes menos cosseno, eu fico com menos 1/3 do cosseno. Mas o cosseno de u é quem? O u sempre é o valor que foi dado no início da questão. Aqui a gente tira os dados aqui na tabelinha do lado. 3x mais 1. Então, lembra que o u é 3x mais 1. Portanto, a minha resposta vai ser 1/3 do cosseno de 3x mais 1 mais a constante. Questão 3, pessoal, tudo bem? Qualquer dúvida, né, de integrar, derivar, né, vão perguntando.
Próximo exemplo, a integral do dx sobre 3 menos 2x. Então, se eu olhar para essa integral aqui, ó, você tentar procurar no formulário, talvez não vai achar uma relação tão direta. Mas se eu colocar e imaginar que eu tenho 1 sobre alguma coisa aqui embaixo, ó, então 1 dividido por algo, vai ser um tipo de integral de 1 sobre u du. Então, sempre em verde aqui, estou montando a cor para a gente tentar relacionar. Ó, que se eu pegar 1 e dividir por uma expressão, então u dividido por uma função, né? Vezes o du, isso aqui é um tipo de integral que é o ln de u mais a constante. Então, eu vou chamar para minha troca o 3 menos 2x como u. Então, a derivada do 3 é zero, porque é uma constante. A derivada da constante, a derivada constante é zero, a derivada do 2x é 2 negativo de x. Esse 2 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo o du, então eu fico com du dividido por 2. E agora a gente segue os mesmos passos. Vai pegar a questão original, eu vou colocar 1 aqui na frente para a gente separar, ó, 1 sobre toda essa parte aqui agora é o u, então 1 sobre u, e o dx eu coloquei aqui do ladinho, ó, menos du sobre 2. Esse du sobre 2, ó, se eu pegar um sinal negativo, eu posso tirar para fora essa constante da minha integral como menos 1 meio. Então, menos 1 meio, integral de menos 1 meio, de 1 sobre u du. Então, menos 1 meio, 1 sobre u du. Esse menos 1 meio eu posso deixar para fora. E agora eu tenho que resolver essa integral, 1 sobre u du. Então, se eu procurar no formulário, vai ver que a integral de 1 sobre u é o ln de u mais a constante. Então, a integral de 1 sobre u é ln mais a constante. Né? Eu não posso esquecer que eu tinha um meio na frente multiplicando, então eu tenho que colocar de volta um meio. O que falta para resolver a questão? Sempre lembrar lá no início da questão, que nesse caso é 3 menos 2x. Então, a minha resposta vai ficar menos 1 meio do ln de 3 menos 2x mais a constante. Questão 4. Ok, alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, se vocês têm perguntas, vocês podem também usar o microfone, tá? Dá para abrir o microfone e perguntar. Tá tranquilo? Beleza. Então seguimos. Vamos fazer mais uma questão. A questão número 5 tem uma integral do cosseno de um ln sobre x. Pessoal, quando vocês têm agora alguns tipos mais complicados, que pode parecer esse aqui, ó, vocês têm que pensar assim, ó, que para essa integral de u du, né, vamos fazer uma troca, uma substituição de variável, ela sempre vai cortar alguma coisa, sempre tem que simplificar algo, tá? Então, sempre que você tiver uma função trigonométrica, exponencial, logarítmica, qualquer que seja ela, que tenha dentro da função um arco, né? Por exemplo, dentro do arco do cosseno tem um ln. Então, geralmente, a gente vai chamar de u essa parte do que está dentro. Por quê? Porque eu não consigo cortar um cosseno, cortar alguma coisa só dentro do cosseno. Ou você corta o cosseno inteiro, ou você vai cortar a parte do que está embaixo. Né? Pois não dá para cortar só o que está dentro
do parênteses do cosseno. Tá? Então, por isso a gente pode chamar de u só o que está aqui dentro. Então, eu vou chamar de u o ln de x. Então, qual que vai ser a derivada do du? Do u é du. A derivada do ln é 1 sobre x dx. Agora, fazer um parênteses aqui, ó. Estão começando agora a fazer a analogia que quando eu faço a integral de 1 sobre x dx, a integral de 1 sobre x dx é o ln. A derivada do ln é 1 sobre x dx. Olha, então você tem a função u, ln. A derivada 1 sobre x. A gente acabou de resolver antes que caiu numa integral de 1 sobre u du, que era o ln du. Então, ó, você tem o ln, deriva, vira 1 sobre x. A integral de 1 sobre x é o ln. É só para a gente fazer a comparação. Então, isola o teu dx, o x vai para cá multiplicando, então vai ficar x du. Então, vamos lá. Cosseno u sobre x, no lugar do dx, vou colocar x du. X com x cancela. Ficou a integral só do cosseno. Em verde tem o formulário, a integral do cosseno é seno mais constante. Mas seno de u era quem? ln de x. Portanto, a resposta final vai ser o seno do ln de x mais a constante. Então, essa integral toda aqui vira seno do ln de x mais a constante. Questão 5, pessoal, tudo bem? Questão 6, então, tem um x tangente de 3x ao quadrado de x. Então, essa aqui segue a mesma lógica de antes, que eu disse para vocês que a gente geralmente vai chamar de u a parte do que está entre parênteses, que faz parte da tangente. Então, u vai ser 3x quadrado. Ao derivar 3x ao quadrado, eu vou fazer 2 vezes 3, 6x dx. O 6x está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com du dividido por 6x. Vou voltar para a minha equação, vai ficar então x vezes a tangente du, e no lugar do dx você vai colocar isso aqui, ó, du sobre 6x. Percebe que você tem o 6 aqui dividindo, eu posso tirar isso aí para fora como 1/6. Então, eu fico com 1/6 da tangente de u du. X com x cancela. Tirei o 6 para fora, sobrou só a tangente. Em verde tem a fórmula, né? Se eu pegar o formulário lá da tangente de u, vocês vão perceber que a integral da tangente é menos ln do cosseno. Então, eu vou colocar aqui só vou substituir, ó. Menos o sexto da fórmula, o sexto está aqui, né? O menos está na frente, cosseno de u. Só falta trocar o u pelo que era o valor isolado no início da questão, que é 3x ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1/6 do ln do cosseno de 3x ao quadrado. Aqui botei um cubo, tá errado. Quadrado, perdão. Vai ficar menos 1/6 do ln do cosseno de 3x ao quadrado mais constante.
Tudo bem? A questão 6, então. Questão 7, então eu tenho um dx, um cosseno ao quadrado de 2x, tá? Aqui é muito parecido com o que eu falei antes para vocês. Ó. Geralmente a gente vai pegar o que está dentro do arco. Então eu peguei o cosseno, o 2x só, perdão. A derivada de 2x é 2, passo 2 dividindo, então eu fico com du sobre 2. Então eu tenho aqui como se fosse 1 dividido pelo cosseno ao quadrado, então du, né, que eu vou chamar de u, e no lugar do dx, du sobre 2. Esse sobre 2 aqui eu posso tirar para fora como 1 meio. Então, ficou 1 meio do cosseno ao quadrado de u. 1 sobre o cosseno ao quadrado, se vocês pegar o formulário de vocês, vocês vão ver que acho que não tem pronto 1 sobre o cosseno ao quadrado. Né? Não tem pronto essa forma. Agora, se eu olhar aqui do lado, eu posso usar uma identidade. Identidade trigonométrica, né? Isso vocês acham no formulário na página 2 ou no verso, quem imprimiu ele frente e verso. Então, lá dentro das identidades, a gente tem uma relação trigonométrica que diz que a secante de x é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno. A secante de x é 1 sobre o cosseno. Então, eu posso identificar que eu tenho 1 sobre cosseno ao quadrado aqui. Então, se isso aqui é uma igualdade, era como se você pegasse toda essa secante e todo esse cosseno aqui, gente, ó, e elevasse ao quadrado os dois lados. Então, ao elevar ao quadrado, eu tenho uma secante ao quadrado. Ao levar 1 ao quadrado, eu fico com 1 e o cosseno 1 sobre o cosseno ao quadrado. Então, eu tenho aqui que 1 cosseno ao quadrado é isso aqui que eu estou procurando. É a mesma coisa, né, que uma secante ao quadrado de x, ou nesse caso de u. Então, você pode dizer que você tem que resolver a integral da secante ao quadrado. Então, aqui eu só faço uma troca, uma identidade, eu substituo esse cosseno ao quadrado por uma secante ao quadrado. Aqui eu tenho a fórmula pronta em verde da secante, que é a tangente. Então, verde é a fórmula. Então, você pode dizer que você tem que resolver uma integral de 1 cosseno ao quadrado de u, né, 1 meio. Então, vai ficar 1 meio da tangente. 1 meio tangente de u mais c. Para terminar a questão, é só trocar o u pelo valor original, que era lá os 2x. Então, você vai ficar com 1 meio tangente de 2x mais a constante. Alguma dúvida ali na parte trigonométrica? Conseguiram pegar? Eu fiz uma substituição primeiro, usei uma identidade trigonométrica para transformar aquele 1 sobre o cosseno, dizer que isso é a mesma coisa que uma secante. Então, quando eu elevo os dois lados ao quadrado, eu simplesmente posso dizer que a integral de 1 cosseno ao quadrado é igual à integral da secante ao quadrado. E por que a gente faz essa troca? Porque a secante ao quadrado tem no formulário, né? Está bem abaixo lá das fórmulas das integrais, né? Tem ela pronta e é só substituir. Ok? Então vamos para o nosso último exemplo. Por exemplo, agora eu tenho aqui 2x vezes uma raiz quadrada de x ao quadrado mais 3. Tá? Via de regra, a gente
vai sempre fazer uma derivada, né? Então, eu vou pegar o que está entre parênteses, o que está dentro de uma raiz, o que está dentro de um arco, de uma função, né? E essa parte que você vai escolher de U, quando for algébricos, geralmente vai ser a parte que tem maior grau. Então, quem tem maior grau aqui é o x ao quadrado mais 3. Então, você vai chamar de ux ao quadrado mais 3. E daí nós vamos fazer a derivada do x ao quadrado, 2x. Derivada da constante, zero. O 2x está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, o teu dx é du sobre 2x. E nós vamos ir para a integral, ó. Então, nós temos o seguinte, 2x vezes a raiz quadrada de u du sobre 2x. Ó, 2x com 2x cancela. Sobrou só a integral de raiz quadrada de u du. Como que eu resolvo uma integral de uma raiz, né? Então, eu reescrevo este u aqui, ó, como u elevado a 1 meio. Né? Tem que lembrar que toda raiz quadrada tem um 2 invisível e um aqui. Então, eu posso tirar esta raiz e dizer que é a mesma coisa que u elevado a 1 meio. 1 elevado a 1 meio. Então, u elevado a 1 meio, né? Vou aplicar agora a fórmula de integração, que é somar mais 1 em cima e mais 1 embaixo. 1 meio mais 1 dá 3 meios, sobre 3 meios. Eu tenho uma divisão de fração, dá para inverter aqui a regrinha da divisão, e eu fico com 2 terços u na 3 meios. Esse 3 meios volta, né, para dentro da raiz quadrada, como então 2 raiz quadrada de u ao cubo sobre 3 mais a constante. E aí eu só troco o meu u aqui pelo valor dele original, que é x ao quadrado mais 3. Então, minha resposta final vai ficar 2 raiz quadrada de x ao quadrado mais 3, faltou um parênteses aqui, tudo isso ao cubo sobre 3 mais a constante. Questão 8, pessoal. Alguma dúvida? Vamos lá, Wagner. O professor explica de novo como ficou de 1 meio para 3 meios. Sim, Wagner. Boa pergunta. Ó. Quando você está somando 1 meio mais 1, a gente tem que fazer aqui tornar isso aqui duas frações equivalentes, né? Ou fazer o mínimo múltiplo comum, né? Então, para tornar duas frações equivalentes, você tem que deixar debaixo desse 1 aqui um 2. Então, para mim ter um 2 aqui invisível, né? Eu multiplico por 2 em cima e por 2 aqui. Aí você tem 1 meio mais 2 dividido por 2, né? Que é este 1. Então, se eu tornar isso como fração equivalente, quando você soma denominadores iguais, você copia o 2 e só soma os de cima, né? Então, 1 mais 2, 3 meios. Né? Então, por isso fica 3 meios. Isso dá para ser lembrado também fazendo o MMC. Né? Aqui eu resolvi por frações equivalentes. Né? Dá para tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 1, que usa a regrinha de dividir e multiplicar, dividir e multiplicar. Outra ideia que você pode enxergar é que você tem 1 meio mais 1 inteiro, né? Então, você tem, na verdade, 1 inteiro e meio, dá 1,5 se eu transformar isso aqui em decimal. E 3 dividido por 2 também dá 1,5. Mas tu quer lembrar a ideia do mínimo, é tipo colocar o 2 embaixo, aí divide por 2, multiplica, dá 1. 2 divide por 1 dá 2, que multiplica por 1 dá 2.
Então, se somaria 1 mais 2, também 3/2. Era essa a dúvida, Wagner. E não sei se eu consegui explicar. Ah, tá. Não, não, é a regra do MMC. Porque daí ele repete, né? Tipo, 1/2 mais 1, 1/2 mais 1 ficou una 3/2 sobre 3/2, né? Agora, daqui para cá, ó, aqui usa daí a regra só da divisão de fração também, ó. Copia o primeiro e inverte o segundo. Então, esse 2/3 daqui é o 2/3 aqui de baixo. E aí o una 3/2 normal. Ó, 2/3 daqui. Aí esse 3/2 aqui, ele vira o u ao quadrado, u ao cubo, né? Certo? Consegui explicar, Wagner? Imagina, sempre à disposição. Pessoal, ó, então agora vocês vão trabalhar no CAM. E para essa atividade aqui, ó, só tem uma recomendação. Eu acabei selecionando, ele tinha vários tipos de substituição de variável, alguns métodos mais avançados que não dá tempo da gente trabalhar aqui, tá? Então eu fiz só uma recomendação, são 4 atividades que é de substituição de variável. No e-mail eu coloquei uma lista extra para vocês treinar como substituição de variável. Então vocês podem escolher se vocês querem fazer primeiro do CAM ou se vocês querem tentar estudar pela lista de exercício. Na lista de exercício tem as respostas. Esta lista é para estudo, né? Não é obrigado, não precisa resolver ela e enviar para mim, tá? Porque o que é avaliativo é o campo. Certo, pessoal? Deixar aqui uma mensagem para vocês. E aí, pessoal, fica à disposição se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento em relação aí às aulas, estão conseguindo já se situar, né? Eu sei que a gente teve bastante feriado e semana que vem também tem feriado de novo, né? É bom para descansar, mas é ruim que a gente acaba esquecendo os conteúdos, né? Fica uma semana tem aula, outra semana não tem, né? Então fica no cálculo, isso não é legal porque a gente acaba ficando muitos dias sem ter o conteúdo, né? Então eu acho que dificulta para você pegar a linha de raciocínio, né?